Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma explanação, né, acerca do conteúdo. E hoje eu vou trazer para vocês, vamos dizer, esse termo, né? Esse termo que é uma corrente filosófica que atribui ao filósofo Nicolau Maquiavel, né? Porém, a gente tem que compreender um pouquinho e diferenciar um pouquinho do que vem a ser o que Maquiavel falava, né, com relação ao poder, né, que é a questão de manter o poder, né, de lutar pelo poder. Na época dele, ele escreve um livro, ele faz algumas citações com relação a como manter um poder, sendo que era uma questão nova que estava surgindo, a questão dos cidades-estados, né, os estados enquanto algo soberano, né? Então ele fez uma explanação naquela época, ele era de dentro do poder, ele era um chanceler, né, de dentro do poder, que tinha que se manter o poder. A qual custo? Um custo que fosse benefício naquela época para a realeza, né? Vamos dizer assim, o príncipe. Tanto que o livro mais conhecido dele, ele escreveu vários outros livros, mas o livro mais conhecido de Maquiavel era sobre o príncipe. E no Príncipe tem uma máxima também atribuída a ele, que é os fins justificam os meios. Então, como esses fins justificam os meios? Então, como eu vou chegar a atingir aquele meu objetivo? Então, é daí que vai surgir essa ideia de maquiavelismo, né? Então, seja por cima do que for, o importante é eu chegar ao meu objetivo. Eu já expliquei para vocês em algumas aulas anteriores, falando sobre Maquiavel, mas eu achei interessante fazer esse recorte, né, e trazer para vocês sobre o maquiavelismo e a questão da ética. Porque antes da gente poder entender hoje o nosso contexto histórico contemporâneo, nós estamos falando sobre a questão do Estado, a relação de poder, né, o Estado e a sociedade civil. Então, são coisas que estão acontecendo muito aí latente. Hoje está tendo muitos acontecimentos que faz com que a gente pare e pense de uma forma mais analítica, de uma forma mais filosófica, né? Então, o que realmente é o contexto moral no contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Então, esse termo maquiavelismo, ele acaba que é um termo que não morre. Então, será que vale a pena os fins justificar os meios, né? Os fins justificam-se os meios. Isso está lá no Príncipe, né? E daí, esse ponto é que vai surgir a questão maquiavelismo, ou, né, a questão de Maquiavel. Tanto que as pessoas, quando estudam Maquiavel, olham ele como um ser ruim. Só que a gente tem que entender que o filósofo, ele é filho do seu tempo, ele é filho da sua história. Então, quando eu vou fazer uma análise de Maquiavel, eu tenho que entender que ele está escrevendo para aquele momento histórico que ele estava passando, aonde várias revoluções estavam borbulhando, a questão da igualdade, fraternidade estava vindo à tona, então começando a surgir alguns direitos, né? Então, ele começa a questionar o quê? O poder de um príncipe, ou seja, o poder soberano de um governante. Então, naquele momento, Maquiavel escreveu para aquele momento, mas acaba que até hoje ele ainda é lembrado com algumas partes dele, quando ele fala nessa questão dessa corrente filosófica que fala sobre o que vem a ser algo maquiavélico, que é os fins justificam os meios, né? A base principal é a luta pelo poder de qualquer forma. Essa é a base principal dessa corrente filosófica. Então, as más ações podem ser justificadas. Algumas pessoas acreditam nessa corrente, né? Alguns políticos acreditam nessa corrente. Então, hoje eu posso ser visto como ruim, mas futuramente vocês vão entender o meu objetivo. Então, os fins podem vir a justificar os meios, né? Isso já é voltado para Maquiavel. E eu trouxe para vocês aí também os conceitos, né, sobre ética e moral. Então, ética, ela é uma reflexão filosófica sobre a moral. E moral tem caráter prático como força normativa. Em alguns momentos nós já estudamos isso, vocês já viram lá no primeiro ano,
né, a diferença entre ética e moral, e vocês sabem que em alguns momentos as duas palavras elas se tornam como sinônimos e depois elas se dividem, né? E estão sempre interligadas. Mas de uma forma prática, quando eu vou ter uma forma normativa ou uma lei, essa lei ela vai estar baseada pelos princípios éticos daquela população ou daquele estado, né? No nosso caso, nós temos a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira ela é um código de ética, vamos dizer assim, dos cidadãos brasileiros, né? Então é uma coisa que o que é ter ética não é a mesma coisa que ter caráter. Caráter é algo individual, é algo comportamental, sentimental individual, que caráter as pessoas têm que ter e adquirir independente de religião, de família, é algo que é da índole da pessoa. Então não adianta a pessoa ser um excelente, vamos dizer, médico, mas se ela não tem caráter, né? Então a índole da pessoa, ela vai passar por cima de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre a questão, esse recorte sobre o que vem a ser maquiavelismo, ele vai refletir dentro do meu posicionamento enquanto caráter. Quer dizer que eu quero atingir certo objetivo a qualquer custo. Então, nesse a qualquer custo, lá na frente vai ser justificável, mas será que se justifica tantas coisas? Então, isso é uma pergunta que também que eu deixo para vocês, né? Até que ponto meus objetivos eu posso passar por cima do que for, porque para atingir os meus objetivos. Então, isso se torna um pouco tocando dentro do meu comportamento e a relação com o outro. Aí vai entrar a questão da liberdade, a questão da ética e da moral, né? Então, a ética é permanente, pois é universal. Então, por exemplo, a Constituição brasileira, ela existe agora, já tivemos várias constituições, né? Mas a última, em 1988, ela vai ser universal, ela vai seguir, independente se eu existo ou não, se eu tenho a minha ética moral ou não, né? E a moral, ela é temporária, pois é uma questão cultural. Então, está ligada a costumes. Então, quando tem lá a questão normativas, as normas lá na Constituição, é algo que é para todos, de igualdade para todos, porque a cultura, ela muda. A gente pode até guardar alguns costumes, né, dentro da nossa memória afetiva, mas a cultura vem mudando, e principalmente hoje que nós vivemos num mundo capitalista, onde a nossa cultura é o consumo. Então, quanto mais a gente consumir, mais a gente consome, a gente vai perdendo aquele filtro, né? E vai aumentando. Então, a ética é princípios, a moral são aspectos de condutas específicas. Por quê? Porque ela está ligada a costumes, normas que podem vir a se modificar. A ética é a ciência que estuda a moral, e a moral está relacionada aos hábitos e costumes, né? Então, nós, quando estudamos a ética, a moral, nós estamos estudando dentro de uma visão política e uma visão filosófica. Então, a nossa visão política é uma visão que, como eu já falei nas outras aulas, nós temos que ter, sim, e ser seres politicamente ativos, mas não partidários, e uma coisa está interligada à outra, mas nós temos que ser seres conscientes que a política ela está dentro da nossa vida, ou a nossa vida dentro da política, porque tudo que eu tenho hoje em dia, existe uma política pública direcionada para as minhas ações. Então, é importante a gente entender sobre a questão da ética e da moral. Só para finalizar para vocês, a diferença entre ética e moral. A palavra ética vem do grego ethos, né? Do sentido do ser, né? Que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral vem de origem latina, que vem de morales, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. Então, esse é um conceito que eu tirei da internet, né? Um autor X, e esse conceito ele vai entender, a gente tem que entender o que vem a ser esse recorte maquiavelismo ou maquiavélico, que no momento em que Nicolau Maquiavel ele escreve os fins justificam os meios, ele está direcionando para um contexto histórico que ele vivenciou. E hoje esse contexto histórico
não cabe muito, né? Porque hoje nossa população aumentou, mudou, nós hoje estamos evoluindo culturalmente e socialmente. Então, até que ponto os meus objetivos podem ser justificados, né? Com algumas ações que não são bem aprováveis. Então, eu deixei para vocês também estarem vendo esse recorte do que vem a ser o maquiavelismo, ok? Aqui a gente está finalizando, então, o segundo bimestre. Semana que vem, nós vamos estar realizando um teste diagnóstico do segundo bimestre. Vocês vão realizar esse teste tranquilo, calma. Vocês têm condições, se vocês assistiram todas as aulas, fizeram as atividades que eu solicitei. Semana passada eu pedi para vocês fazerem um mapa conceitual. Espero que esteja pronto, né? Que eu irei ver em um certo momento. E eu deixo aqui para vocês meu forte abraço e vamos lá. Até a próxima.